Olá, nesse encontro eu vou trabalhar um pouco com vocês com o uso do for para fazer laços e repetições. O for é muito importante, a gente pode utilizar eles em alguns contextos. Então vamos lá para a gente entender direitinho. Aqui tem a saída, aqui tem os códigos. Bom, eu tenho a função my que não retorna nada, começa aqui, termina aqui, eu tenho uma função externa. Então, no primeiro código eu tenho aqui o for. O for, essa primeira parte aqui, ele precisa da variável e da inicialização dela. Então eu tenho, por exemplo, de forma básica, um i que começa em 0 e esse i é uma variável do tipo inteira, por exemplo. Que basicamente esse tipo de for aqui usa uma variável do tipo inteira. Agora, o i igual a 0, ele vai ser menor do que 3 e eu vou acrescentar um a um elemento a esse i. Então é 0, 1, 2. Ele não chega a 3. Porque quando ele faz o teste por 3, ele não passa, ele sai. Então se eu imprimir aqui, eu tenho 0, ele imprime o 0, porque ele passou no teste. 0 é menor que 3? É. Então ele imprime. Aí ele vai mais um. 1 é menor que 3? É. Então ele imprime. 2 é menor que 3? É. Então ele imprime. 3 é menor que 3? Não, então ele não imprime. Então ele faz o for dessa forma. O outro tipo de for que eu utilizo, eu chamo for de ponto e vírgula, porque é um pouco mais fácil para os alunos entenderem, é assim, eu tenho uma variável chamada nomes, que é do tipo var, que ele vai definir aqui uma lista de strings, ABC. Aqui eu posso usar a listagem desses nomes de uma lista usando um for de ponto e vírgula ou um for com um in, da seguinte forma, ou também um for com it. Então vamos aqui ao for com ponto e vírgula. Então, o int, aqui eu usei var, aqui eu usei int, só para variar mesmo, 0. Qual que é o tamanho? Aqui no caso era 3, aqui nome length, quer dizer, ou seja, qual o tamanho disso aqui? 3. Então o i vai de 0 a menor que 3. E ele vai somando um a um. Então, listando com o for de ponto e vírgula, o nomes da posição 0, da posição 1 e da posição 2, A, B, C. Aqui eu vou contando posição a posição. Isso é muito importante que eu posso, contando com o tamanho de uma lista, eu posso andar várias listas ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, é diferente, bem diferente. Aqui eu tenho assim, eu tenho o nome de uma variável, um nome do tipo var, porque ele vai descobrir qual tipo que é dinamicamente. In nomes, então esses nomes aqui é A, B, C. Então a cada iteração, nomes, eu passo o A para nome e ele me dá aqui. Depois eu passo o B para nome, ele me dá aqui. Eu passo o C para nome, ele me dá aqui. Então, se eu listando com for win. Então, o in é A, B, C. Porque, na verdade, a cada iteração aqui, ele não faz contagem um a um. Ele pega esses nomes e coloca cada um a cada iteração na variável nome. Eu posso usar o nome como um dos nomes, ou letras, né, no caso. E aqui, eu tenho uma contagem. Eu faço referência aos nomes aqui, A, B, C. O índice, aqui eu pego o índice. O for each é diferente. Ele já é uma função, que aí tem problemas de síncrono ou assíncrono para ser executado. Isso é um problema muito grande, mas deixa para depois a gente bater papo sobre isso. A gente vai usar pouco esse contexto aqui, mas é assim, eu pego a própria lista e falo assim, for each, ou para cada nome, ou seja, eu poderia colocar nome aqui igual a esses dois são basicamente iguais, do mesmo jeito, eu vou colocar essa impressão, listando com for each, o N. Então, o que fica mais simples daqui para cá é que eu já faço for each, ou seja, eu não preciso colocar for, var, name, in, names. Eu faço, para cada n eu faço isso com ele. É uma forma menos verbosa, mais curta de resolver o problema.
O outro é o for each com print. Porque aqui, por exemplo, ó, eu faço for each, eu passo uma função, porque aqui ele recebe uma função anônima, aqui uma função anônima, e ele já recebe o parâmetro de uma vez. Aqui, ó, é do tipo string, eu pego cada elemento, deixa eu reduzir um pouquinho aqui, porque ele redimensiona aqui. Então, ó, eu chamo uma função direto no percorrer do for each. Eu poderia fazer isso aqui também? Poderia. Eu colocaria print elemento aqui nessa linha, passaria o nome e ele iria imprimir, listando com função. Então, aqui, ó, listando com função A, B e C. Então, o uso do for, basicamente, que a gente vai utilizar é dessa forma, e qualquer variante dessa, eu estou à disposição de vocês para ajudar. Ok? Obrigado, Deus abençoe vocês. Olá, agora eu vou trabalhar com vocês com repetição while. É um contexto bem simples e bem prático para algumas situações em que, teoricamente, o for não pode ser usado porque eu não sei a quantidade e ele vai crescendo à medida que o programa vai se desenvolvendo. Então vamos a um exemplo bem simples. Ó, eu tenho uma variável num, que é do tipo inteira, que recebe 0. Então, ó, enquanto o número for menor de que 3, ele vai imprimir. Então, ó, aqui, ó, 0 é menor que 3? É, então ele imprime o número, 0. Aí ele soma 1 ao número, aí ele volta aqui. 1 é menor que 3? É, então ele imprime. 2. 2 é menor que 3? Ele imprime. 3 é menor que 3? Não, então ele para de imprimir. Aqui, ó, eu tenho o while e o do. O do é o inverso do while, porque o while testa primeiro para depois imprimir. O do não, o do ele imprime para depois testar. Eu vou mudar para vocês verem. Então aqui, ó, o do ele imprime o 0, acrescenta para mais 1 e diz assim, ó, 1 é menor que 3? É. Então ele vem, imprime o 1, põe o 2 é menor que 3? É. Aí ele imprime. Agora, o 3 é menor que 3? Não. Então não, então ele não imprime. Ok? Então, ó, se eu mudar esse número aqui para 3, por exemplo, ó, e aqui 3, vocês vão ver que ele não vai imprimir esse, mas vai imprimir o primeiro de baixo. Ó, ele não imprime esse aqui, o do while, né? Posso até identificar aqui para melhorar. Quando eu fiz o exemplo, eu coloquei assim e pode não ficar claro, mas a gente está aqui para melhorar mesmo. Vamos lá. O do. Olha lá, ó. Então vamos colocar aqui 0. 0. Olha lá, ó. Ele imprime o while e o do. Ok? Agora, e se eu mudar esse valor aqui para 3, por exemplo, ele não vai imprimir o do while, mas mesmo assim ele faz o primeiro cálculo com o do, sem teste nenhum. Olha lá, ó. Ele imprime, aí ele ainda acrescenta esse número aqui a mais 1. E aí ele fala, olha, o 3 foi para 4. E aí ele sai, ok? Eu posso até dar um print no número aqui, ó, para a gente ver. Ok? Isso, não vai confundir não. Beleza. Olha lá, ó. Ele recebe o 3, imprime o do, e esse 3 foi para 4, mas ele não passa no teste. Aqui, ó, se eu fizer essa mesma impressão aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó, num while e num do. Olha lá, ó. Se eu fizer aqui, ó, o num do while permanece 3, porque ele não testa nada, e o do, ele já virou 4. Se eu colocar esse aqui 0, ó, 0, ele vai imprimir o primeiro, ele faz assim, ó, 0, passou. Aqui ele acrescenta para 3, ó, 2 mais 1, 3. 3 é menor que 3? Não. Então ele sai e diz, ó, o while é 3. Aqui ele vai 0, 1, 3. 3 é menor que 3? Não. E aí o 3 está lá, ok?
Então é dessa forma que a gente usa a repetição com o while do. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, mas eu creio que esse exemplo dá para vocês avaliarem quando vão precisar de fazer um teste primeiro e uma coisa que você não sabe quando termina, ou fazer a coisa primeiro para verificar se vai repetir. Geralmente esse while do é utilizado quando eu quero melhorar a precisão de alguma coisa. Eu preciso de cálculos iniciais para testar a precisão. Enquanto ela não baixar, eu não saio daqui. Aqui é assim, eu já tenho alguns valores iniciais, eu vou fazer um teste inicial, se não tiver bom eu melhoro, mas se tiver bom eu não preciso fazer nada, ok? No mais, estou à disposição de vocês, muito obrigado.